Os Lanternas Verdes acabaram de atravessar a Muralha da Fonte e descobriram segredos inimagináveis. Fala galera, Rodrigo aqui, e no vídeo de hoje faremos o resumo e análise da HQ Tropa dos Lanternas Verdes número 7, que é a segunda edição da saga A Supremacia de Starbreaker. Tem uma playlist com todos os vídeos dessa saga que vou deixar nos cards e no comentário fixado. Esse é um bom canal para você acompanhar as histórias do mundo dos quadrinhos e se manter atualizado. Então, não esqueça de deixar seu like para nos ajudar, se inscrever no canal para não perder os próximos capítulos e ativar o sininho para receber as notificações. E dito isso, vamos à história. O segundo capítulo começa após Starbreaker ter alcançado seu objetivo. Toda a emoção foi apagada do universo, e com isso, Starbreaker e sua nova tropa assumem o domínio absoluto. Para o vilão, o que ele fez foi um ato de misericórdia, porque sem sentimentos, ninguém precisa se preocupar com o medo da destruição que se aproxima, como os habitantes do planeta Ferengale, que avistam um gigantesco ser se aproximando, ou seja, o seu fim está chegando e todos apenas encaram o vazio sem reação. Nesse ponto, um dos membros da tropa de Starbreaker, que também é um vampiro cósmico, um devorador de sóis, aparece dizimando o planeta Ferengale. Agora que os mundos estão dormentes, nada os impedirá de consumir sóis inteiros, absorvendo essa energia para alimentar sua essência e assim todos retornarão à sua forma definitiva. Eles poderão destruir estrelas, governar planetas e a grande dúvida que resta é: quem será a próxima vítima? A narrativa então se desloca para John Stewart. Seu anel de poder, que tem a consciência de sua mãe ainda imbuída nele, tenta avisá-lo de que pessoas estão sendo assassinadas. Mas o Lanterna permanece frio, incapaz de sentir qualquer coisa. Sem emoção, ele apenas responde que não se importa. Além disso, ele admite que sempre disse que o anel carregava a essência de sua mãe, mas que isso era uma mentira. Ninguém nunca o confrontou mais por medo da verdade do que por realmente acreditar nisso. Mas agora, sem a influência dos sentimentos, não existe mais razão para sustentar ilusões. Porém, o Anel de Poder recusa esse raciocínio. Ele se rebela contra John e decide deixá-lo para trás. Daí pulamos para Aya e o Amazo conhecido como Pedra Jade. Um Amazo que possui os poderes de um Lanterna Verde desde a saga Poder Absoluto. Bom, por não serem humanos, eles conseguem preservar sua identidade em meio ao caos e observam horrorizados a destruição de mundos espalhados pelo universo. E aqui vemos que a Liga da Justiça e até mesmo vilões como Coringa foram afetados. Eles aparecem sem nenhuma expressão de sentimento, nem de tristeza, nem de alegria. Lembrando que Aya e o Amazo Pedra Jade não são afetados porque eles não são seres orgânicos. As emoções que eles sentem fazem parte de sua programação, como um tipo de ilusão. Isso faz Aya questionar se seus sentimentos são reais. Até que, de repente, o Anel de Poder do John Stewart aparece diante deles e tenta convencê-los de que, mesmo sem estarem conectados ao espectro emocional, o que eles sentem é real. A única coisa que os diferencia de outros seres é apenas a matéria de que são feitos. Afinal, todos são programados de alguma forma, orgânicos ou não. Mas o debate filosófico precisa ser deixado de lado. O universo está à beira do colapso e eles são os únicos que realmente se preocupam com isso. Com a humanidade privada de sentimentos, os mortais se tornaram indefesos. E quando todos os sentimentos vão embora, tudo o que resta é recorrer à razão e à lógica. Assim, esse trio improvável começa a reunir todos os heróis e lanternas possíveis, os trazendo para ouvir a lógica da coisa, que eles precisam se unir para sobreviver. Eles chamam Hal Jordan e chamam até o Sinestro, que, pensando friamente, decide se juntar aos heróis. É engraçado que, quando Guy Gardner é chamado, ele se recusa, porque pela primeira vez em muito tempo, ele sente calma e acha que essa é a sua melhor versão.
Mas Aya não tá com tempo para conversa e simplesmente o nocauteia, fazendo uma alusão àquele meme de quando Batman nocauteou Lanterna com um único soco. Bom, quando todos estão reunidos, o Anel de Poder de Jon revela que quando John Stewart esteve conectado à fonte, ele foi ligado a tudo que a compõe, inclusive a Muralha da Fonte. Ele nunca conseguiu decifrar completamente o que absorveu, mas conseguiu captar fragmentos importantes. Entre eles, o Anel sentiu a presença das entidades, manifestações vivas de cada emoção do espectro. Essas entidades clamavam por ajuda, e o Anel acredita que elas ainda estão vivas. É verdade que alguns tentam contestar, já que Kyle Rayner aparentemente havia usado essas entidades para restaurar a Muralha da Fonte. Mas o próprio Kyle explica que não foi bem assim. Dotado do imenso poder de Lanterna Branco, Kyle havia levado o vilão Relíquia e as entidades para dentro da muralha, mas conseguiu escapar logo depois. O problema é que ele nunca conseguiu lembrar direito do que tinha acontecido. Mas agora que ele perdeu sua conexão com o espectro emocional, as coisas ficaram bem claras. Acontece que as entidades usaram seu poder para empurrá-lo através da barreira, na esperança de que ele encontrasse uma forma de libertá-las. Talvez as entidades não soubessem da ameaça de Starbreaker, mas é certo que há muito tempo vem pedindo socorro. Quem acompanha as HQs do Lanterna Verde sabe que já faz um tempo que o espectro emocional anda bem estranho. Então a ideia é que as entidades manipularam os poderes dos Lanternas do outro lado da muralha, distorcendo o espectro, enviando sinais, tentando fazer com que alguém percebesse que precisavam de ajuda. Por isso agora, ajudar essas entidades se tornou a prioridade dos nossos heróis. Talvez assim, elas possam ajudá-los a restaurar as emoções no universo. Enquanto isso, no Castelo da Pedra Desolada, que é o quartel-general dos vilões, Starbreaker retorna perguntando como Nathan se sente. Antes, ele era o Lanterna da Tristeza, mas agora que os sentimentos se foram, ele não sente nada, e é exatamente isso que ele queria. Os outros Devoradores de Sóis questionam Starbreaker se Nathan e os outros que tinham poderes de lanternas ainda serão úteis. Mas o vilão responde que todos os deuses precisam de servos. Contudo, a conversa é interrompida quando um dos Devoradores de Sóis avisa que eles têm um problema. A tropa dos Lanternas Verdes está tramando algo. E, de fato, vemos os heróis chegando à própria Muralha da Fonte, na beira de toda a realidade conhecida. Um cenário grandioso e assustador, já que aprisiona as criaturas mais aterrorizantes e indescritíveis do cosmos. Os heróis até conseguem rastrear o ponto exato onde o Relíquia foi absorvido e de onde Kyle saiu. O problema é que ninguém sabe como libertar as entidades de dentro da muralha. E, para piorar, diante deles surge o Starbreaker em uma forma gigantesca. O vilão é capaz de segurar a nave dos heróis com apenas uma das mãos, na tentativa de impedir o plano dos Lanternas. Contudo, o Anel de Poder de John Stewart ordena potência máxima nos propulsores da nave. Assim, eles conseguem momentaneamente escapar do vilão e se dirigem com tudo rumo à muralha. Mesmo com essa grandiosa muralha diante deles, o Anel insiste que sigam em frente. Muitos acreditam que isso os destruirá, mas o Anel está apostando tudo numa teoria do John Stewart sobre deslocamento de fase, que se funcionasse, eles atravessariam a muralha. E é exatamente isso que acontece. Primeiro, eles mergulham no nada absoluto, na pura escuridão. Mas logo diante deles surgem os avatares do espectro emocional. 7 grandiosas entidades, 7 cores. Elas cumprimentam os Lanternas e afirmam que estavam apenas aguardando a sua chegada. E assim encerramos a segunda edição de A Supremacia de Starbreaker, que é um capítulo de esperança. A trama tá muito boa. Mas fico me perguntando como o Anel de Poder do John Stewart continua funcionando se toda a emoção foi apagada.
Na teoria, qualquer construto feito pela força de vontade deveria ter desaparecido. Talvez a explicação seja a conexão que Jon teve com a fonte. Isso pode ter transformado seu anel de poder em algo diferente dos demais. Mas comentem aí o que estão achando dessa história. Será que cada um dos heróis presentes se ligarão diretamente a essas entidades? Deixem aí nos comentários. Não esqueça do like, de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder a continuação. Muito obrigado por assistir e até a próxima aventura.